Bomba e absurdo. Vazou a lista completa do scout do Flamengo. Jogadores que podem ser contratados e atletas que podem ser vendidos. Diego Simeone na Inter de Milão e Filipe Luís no Atlético de Madrid? Que história é essa? Você vai saber a verdade. Lanús tem 4 reforços para o jogo de quinta contra o Mengão no Maraca. É o jogo da volta da Recopa Sul-Americana. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Gente, hoje tem Champions League na KTO. A vitória do Real Madrid mais Vinícius Júnior marcando a qualquer momento tá pagando 2,75. Jogue com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, vou deixar o link aqui no comentário fixado para você abrir a sua conta e fazer o seu cadastro. Olha, o Flamengo encerra daqui a pouco, às 15h30, 3h30 da tarde, a preparação no CT Jorge Alaudino do Urubu para encarar o Lanús. Amanhã, Maraca lotado, gente, 60 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para esse confronto. O torcedor vai lá, vai fazer a sua parte, vai cantar, vai vibrar, vai apoiar o jogo inteiro. Jogadores cobram, né, que precisam desse apoio incondicional. O torcedor estará lá. Agora, o jogador vai ter que fazer a sua parte, né? O Flamengo vai precisar jogar. Precisamos vencer o Lanús para conquistar aí esse título. Então hoje aquele treino importante, né, que o técnico Filipe Luís fecha aí os 11 iniciais, né, o time titular, né, e aí ele passa aí a preleção e tudo mais, conforme o adversário, e o Flamengo vai entrar em campo precisando buscar o resultado, já que perdeu por 1-0 lá na Argentina, e o time precisa aí reverter, né, essa desvantagem no Maracanã para conquistar o primeiro título da temporada. Desde 2022, o Flamengo tem dificuldades quando sai atrás em confrontos eliminatórios, ou seja, mata-mata. Né? Nesse período foram 4 decisões em desvantagem e nenhuma virada confirmada fora de casa. A última reversão aconteceu justamente em 2022 contra o Atlético Mineiro, pelas oitavas da Copa do Brasil. Nos últimos 10 anos, o Flamengo conseguiu reverter um cenário adverso apenas 2 vezes. Diante do Atlético Mineiro em 2022 e contra o Emelec nos pênaltis em 2019 na Libertadores. Já em decisões como a Recopa de 2023 e a final da Sul-Americana de 2017, acabou superado. Para levantar a taça amanhã, o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença. Em caso de vitória simples por 1 gol, a decisão será nos pênaltis. O jogo começa às 21h30, eu confio, acredito, vou acreditar até o final na possibilidade do Flamengo conquistar aí o primeiro título do ano para dar uma tranquilidade no clima, no trabalho, uma virada de chave, uma volta por cima, Mengão, vambora, vamos com tudo. Olha, gente, o adversário do Flamengo, o Lanús, já está no Rio de Janeiro. Aliás, a equipe argentina vai realizar a última atividade agora à tarde no CT do Fluminense, né? E aí o Lanús tem boas notícias, né? O técnico poderá contar aí, o Maurício Pellegrino, vai contar aí com 4 reforços. O goleiro Evaristo Diegues, o defensor Luciano Romero e os meias Raul Loiasa e Facundo Sánchez. Os 4 sequer estiveram na lista dos relacionados no primeiro jogo da Argentina por conta aí, né, da lesão, né? 4 jogadores lesionados estão recuperados e estarão amanhã relacionados para essa partida, o jogo da volta contra o Flamengo. Saiu uma notícia aí que o técnico Diego Simeone pode estar vivendo seus últimos meses no comando do Atlético de Madrid, né? Segundo o jornalista espanhol Pipi Estrada, do programa El Chiringuito TV, e que já existe um acordo pré-contratual encaminhado para que o treinador argentino assuma a Internazionale, a Inter de Milão, na próxima temporada. A Inter vai mal das pernas. Ontem foi eliminada pelo Bodo Glimt da Noruega, né? E realmente as coisas estão ruins lá para os italianos, né? Principalmente depois que o Inzaghi saiu.
Bom, as partes já teriam chegado a um consenso e, se confirmado, o argentino encerrará o ciclo de 15 anos à frente do clube madrilenho. Nos bastidores, cresce aí uma movimentação em torno do seu possível sucessor, né? Jogadores do Atlético de Madrid demonstram interesse de serem comandados pelo Filipe Luís, como indicou aí recentemente o capitão Cook em entrevista. No entanto, para que o Filipe Luís assuma o cargo ao fim da temporada europeia, seria necessária uma manobra alternativa, administrativa, né? Já que o ex-lateral ainda não teria o tempo mínimo de experiência exigido para treinar uma equipe no futebol europeu. O Filipe chegará amanhã a 100 jogos no comando do Flamengo e estará muito próximo de igualar a marca de Carlinhos. Carlinhos tem 110 jogos, né? São partidas ininterruptas à frente do clube entre 91 e 93, conquistando aí nesse período o título brasileiro. Filipe Luís já deixou para trás aí outros nomes como Vanderlei Luxemburgo, que atingiu 82 partidas comandando o Flamengo, e Zé Ricardo, 89. No geral, o atual treinador soma 62 vitórias, 23 empates e 14 derrotas, 70% de aproveitamento. Mas em 2026, os números são mais tímidos. São 10 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. São 18 gols marcados na temporada e 11 gols sofridos. Gente, o que tem de verdade nessa história aqui? Nada. Não procede que o Filipe iria para o Atlético de Madrid agora numa eventual saída do Diego Simeone. Primeiro que o Filipe não está apto a treinar um clube europeu, a parte da documentação e, na minha opinião, na parte técnica também. Eu acho que o Filipe não tem experiência para pegar aí um time do futebol europeu agora. Acho que ele poderia terminar o ano no Flamengo, claro, com os resultados, né? Porque se não vier resultado, você não tem paz para trabalhar, e aí tem cobrança, tem a pressão que aumenta e tudo mais. Mas, na minha opinião, o Filipe não tem ainda cacife, né, para treinar um time no futebol europeu, podemos dizer assim, um Atlético de Madrid, né, por conta aí dessa informação do El Chiringuito TV, do possível acerto de Diego Simeone com a Inter de Milão, depois de 15 anos à frente do Atlético de Madrid. E outros nomes estão à frente do Filipe Luís nessa questão aí de suceder o Simeone numa possível saída. Então, para o torcedor que gosta do trabalho do Filipe Luís, que quer ele no Flamengo, a situação é essa. Não tem nada envolvendo o Filipe Luís e Atlético de Madrid, apesar do Jorge Mendes, o empresário, um dos empresários mais conhecidos no mundo da bola. Ele tem jogadores, técnicos, enfim, e ele é um empresário do Filipe Luís. Não tem nada, gente. Nesse momento não tem nada envolvendo Filipe Luís e Atlético de Madrid. Olha, vamos falar de um absurdo aqui, hein? Eu já estava quase pronto para gravar e apareceu uma lista que vazou do scout do Flamengo. Gente, isso é um absurdo sem tamanho. Como é que vaza lista de scout? Eu fico me perguntando, quem é que faz isso? É gente de dentro do Flamengo? Porque não pode ser gente de fora. Gente de fora não tem acesso a um documento desse, sigiloso. A lista de scout do clube, de jogadores que estão aí para reforçar o time, de jogadores que estão aí para ser vendidos, estrelinha no nome de cada atleta. Um jogador tem uma estrelinha só, o outro jogador tem 2 estrelinhas. Isso parece videogame, né? Não entendi nada. Bom, mas o Coluna do Fla vazou a lista, chegou na mão deles, eles vazaram a lista do período em que o Flamengo estava negociando ainda com o Paquetá e com o Vitão. Então a lista é antiga, né? Um pouquinho antiga, né? Antes da chegada do Vitão aí, né? E essa lista tem nomes que foram confirmados pela gente aqui. Quando a gente trouxe a informação, muita gente riu, desdenhou, mas eu falava, olha, gente, o Flamengo tem interesse nesse jogador. Aliás, o Flamengo tem um projeto para esse jogador, que é o atacante Luiz Henrique, do Zenit, ex-Botafogo. O nome do Luiz Henrique está na lista que vazou do scout, né? Outros jogadores que aparecem na lista de jogadores interessados, né? Jogadores como interessados. O John Arias, por exemplo, que foi para o Palmeiras, está na lista. O Flamengo fez uma consulta ao John Arias. O John Arias que não quis jogar no Flamengo por conta da ligação dele com o Fluminense. O goleiro Ederson, ex-Manchester City, e que hoje, se não me engano, está no Fenerbahçe, da Turquia.
João Gomes, ex-volante do Flamengo, que está lá no Wolverhampton, está na lista. Isso aqui são listas de possíveis reforços, tá, gente? O Ederson, acredito que não venha mais, porque chegou o Andrew. O João Gomes, pode ser que venha num futuro, ele tem mercado ainda na Europa, e grandes clubes da Inglaterra estão interessados no João Gomes. O John Arias, já falei, fechou com o Palmeiras. O Luiz Henrique, do Zenit, tá na lista do scout que vazou. Tati Castellanos, todo mundo já sabe, que é o atacante argentino que tá no West Ham, ex-clube do Lucas Paquetá. E esse nome aqui é uma surpresa geral. Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, aparece nessa lista que vazou do scout do Flamengo, de jogadores que podem reforçar o time nas próximas janelas. E jogadores que podem ser vendidos. Plata está na lista dos jogadores que podem ser vendidos. O Alacian, que acabou não indo para o Red Bull Bragantino. E, para minha surpresa, Everton Araújo aparece nessa lista do scout vazada como um jogador negociável para ser vendido. E tem outros nomes, a gente só trouxe aqui os principais. Não aparece o nome do Marcos Leonardo nessa lista, não aparece o nome do Richarlison, como muita gente falou aí que o Richarlison já tinha um acerto, inclusive, com o Filipe Luís, e a gente, na época, a gente falou, não tem nada, o nome do Richarlison não foi nem cogitado, né? Enfim, então são alguns nomes que aparecem, mas como é que vaza um documento desse, gente? Como é que vaza a lista de scout do clube? Eu não sei não, eu acho que a pressão vai aumentar depois disso, né? Porque, assim, eu tô falando aqui no vídeo pro torcedor ter um conhecimento do que tá acontecendo no clube, mas eu não fico feliz de fazer esse serviço, né? De falar de uma coisa que foi vazada, mas todo mundo aí tá falando, todo mundo já falou, né? Isso aí tá público, isso aí tá nas redes, isso viralizou, e o torcedor fica sem entender. E no Flamengo já vazou tudo, né? Já vazou lista dos relacionados, já vazou escalação antes da hora, 2, 3 dias antes do jogo, já vazou documento de negociação, já vazou contrato. Agora, lista de scout, para mim, isso é novo, né? Lamentável isso que acontece. Tem que fazer um pente fino lá no departamento de futebol. Ô, Boto! Ô, Boto, meu querido. Pode deixar acontecer isso, vazar uma lista de scout. Que loucura. Isso aí é muito amadorismo, né? Isso aí não é profissionalismo. Isso não pode vazar nunca uma lista dessa. Bom, mas tá aí a informação pro torcedor rubro-negro que merece saber o que está acontecendo no seu clube de coração, nosso clube de coração, no Clube de Regatas do Flamengo. Bom, eu volto, gente, ainda hoje com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é importante o seu like, o seu joinha. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É importante você se inscrever para o crescimento do nosso canal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!